Salve galera, meu nome é Felipe Ojeda, bem-vindos ao canal desse lado aqui, Bitcoin Liberdade. Bom, nesse vídeo eu quero comentar, na verdade eu vou fazer um react da matéria da Larissa Manoela ali no Fantástico. Eu achei, foi algo assim, flagrantemente nefasto que isso tenha ocorrido hoje, né, no Dia dos Pais. E eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Roda a vinheta. Bom, para começar, não é de agora que a Globo vem bancando uma agenda, né, uma grande guerra progressista contra família, tradicionalistas, conservadorismo e tudo mais. E o Fantástico é um dos programas mais conservadores da televisão brasileira, não pela sua pauta e seu conteúdo em si, mas por ser um programa que passa tradicionalmente ali de domingo à noite, é aquele único momento na semana que a família tem tempo de interagir e de se reunir. Então é naquele jantar que você acabou de comer uma macarronada e assistir um jogo de futebol, você tá lá na casa da sua mãe e assiste Fantástico junto com eles. Isso é o tradicional. Então, quando a Globo coloca num programa desses, numa data dessas, de Dia dos Pais, uma discussão bizarra, e eu não estou tomando partido aqui, eu não acho que a Larissa Manoela está totalmente errada, eu não acho que os pais dela estão totalmente errados, eu vou aqui dando a minha opinião, inclusive de especialista, eu sou advogado, eu trabalho com holding também, então eu posso falar um pouquinho do arranjo que eles fizeram ali. Eu achei que a matéria ela deturpou muito a situação, para parecer que eles são assim, como ocorreu ali com a gente do Luva de Pedreiro, pais do Michael Jackson, essas coisas assim, absurdas, né? E isso em pleno Dia dos Pais, né? Como um verdadeiro ataque velado, eles, essa situação familiar, tudo isso que não deveria ser exposto, não precisava ser exposto, foi utilizado como um ataque velado à família, tá? A união familiar, naquele momento, pais e filhos que haviam confraternizado, que haviam se reunido, que estavam de bem, que estavam em paz, tiveram um lance de, poxa, eu acho que a menina tá certa. Aí o pai já pensa, poxa, eu acho que os pais estão certos, porque a menina realmente ainda não tem cabeça pra administrar esse patrimônio todo de 18 milhões aos 22 anos, trabalhando na Globo, onde tem o surubão de Noronha, onde tem testes de sofá que já foram comentados aí publicamente por diversos artistas, Cláudia Raia, o Alexandre Frota, vários artistas aí já comentaram sobre essas coisas, onde você tem pessoas que são traficantes de drogas ali dentro do Projac, então você tem toda uma série de incentivos para que essa menina pegue esse dinheiro e torre esse dinheiro. Os pais preocupados com a carreira dela realmente tem que fazer alguma coisa. O pai vai pensar isso. E já o filho vai pensar, não, se a menina é maior de idade, ela tem que fazer o que ela quer com o dinheiro dela. Não é essa a discussão, tá? Percebam, a questão aqui a Globo poderia ter discutido isso em maio. Né? Essa menina foi protagonista de uma novela da Globo em maio, sei lá quando, não assisto o Globo. Mas poderia ter sido discutido quando houve a rescisão do contrato com os pais, em maio, em junho, em julho. Agora, no Dia dos Pais, isso não deveria estar sequer em questão. Eles tinham acabado de colocar uma matéria. Eu só sei porque eu estava na casa dos meus sogros e eles assistem, né, essas porcarias da Globo. Eles tinham acabado de colocar uma matéria com várias matérias antigas da Globo e foi super legal. Meu sogro elogiou, falou, nossa, que bom, faz tempo que a TV não faz isso, de colocar ali, ó, a Serra de Santos, os carros subindo ali, os Fusca subindo a Serra de Santos, os carros velhos, falando de matérias dos anos 70, falando da matéria da descoberta da AIDS. Pô, ele falou, pô, isso é legal. Olha a forma dos valores que são trabalhados, né, que esse conteúdo de revista semanal, ainda mais a Fantástico, que é a maior revista semanal do Brasil, o conteúdo é trabalhado de forma tradicionalista, trabalhado de forma conservadora. O público-alvo é essa família. É essa família tradicional e conservadora. E aí, depois disso, depois de várias chamadas, de passar a semana inteira discutindo isso e aparecer nos programas de fofoca e tudo mais, vem
a matéria da Larissa Manoela, que eu vou reagir agora. Bom, eu achei aqui essa matéria, tá? Então, vamos ouvi-la. Ela é uma estrela de 22 anos, 18 de carreira e está abrindo mão de todo o seu patrimônio por causa de uma briga com o pai e a mãe. A atriz e cantora Larissa Manoela fala pela primeira vez sobre a crise que vive com os pais, que administraram todo o caminho profissional dela até aqui. Larissa contou à repórter Renata Capucci que está pronta para recomeçar. Deixar de ser seguida pela mãe em redes sociais foi uma demonstração pública de que a relação entre a filha única e os pais estava em crise. Cara, essa questão de redes sociais chega a ser irritante, né? O quanto o jornalismo está se pautando por isso. Tá? Realmente, a mãe da menina parar de segui-la é algo que chama atenção. Mas assim, isso é um problema familiar, deixa que elas se arrumem, se consertem do jeito que elas quiserem, se acertem. Né? O que tem que ficar monitorando? Ai, nossa, sua mãe parou de te seguir. Meu... Eu, quando era jovem, já teve uma vez que eu bloqueei minha mãe no Facebook, tá ligado? Tipo, besteira. Depois de uns dias eu desbloqueei. Nada a ver. Atitude idiota de jovem, sempre. Mas as divergências entre Larissa Manoela, Silvana e Gilberto não começaram este ano. A partir do momento em que eu fiz 18 anos e que eu entendi que era o mínimo saber um pouco do meu negócio, do que eu estava provendo durante todos esses anos, né? Larissa Manoela! 22 anos de idade, 18 de carreira e um currículo que impressiona. 5 novelas, 5 musicais, 11 filmes. Larissa também canta, gravou 3 álbuns. Essa parte eu achei curiosa, né? Eles estão promovendo uma artista, tá, que tem um contrato com a casa, estrelou uma das novelas deles e tudo mais, e comentam uma coisa que ninguém sabe, que ela canta. Eu nunca ouvi falar que essa menina cantasse, nem fazia ideia disso. E o que isso tem a ver com a questão do rompimento familiar que teve ali, né, do rompimento primeiro de negócios e também, né, por consequência de família? Nada. Eles querem dizer que ela é um sucesso em tudo que ela faz. E eu não discordo. Essa menina, ela tem muito talento. Ela é uma boa atriz. Ela fez muito sucesso ali desde o Carrossel. Todas as novelinhas ali que ela fez e tudo mais. Fez filme e tal. Não é isso. Não é essa a questão. Colocar ela como cantora é dizer que essa menina é a nova Shakira. Nova, sei lá, Taylor Swift. E ninguém nunca ouviu que ela canta. Gravar CD até o Roberto Justo já gravou. Nessa matéria eu vi que parece que são 4 CDs que ela gravou. 4. E ninguém nunca ouviu falar dela. Somando suas redes sociais, são mais de 80 milhões de seguidores. E as marcas surfam nessa popularidade. Essa métrica de somar os seguidores de todas as redes sociais, ela é totalmente equivocada, né? Eu já trabalhei com marketing em alguns casos e assim, na verdade, 80% dos seus seguidores se repetem. Então, 80% do seu público no Instagram é o mesmo do seu público do Facebook. E muito provavelmente, dentro tanto do seu público do Facebook quanto do seu público do Instagram, está quase 100% do seu público no YouTube ou no Twitter. Então, dificilmente você terá um público nativo de apenas uma rede social. Ainda mais em grandes proporções como esse caso. Então, falar em 80 milhões, seria muito mais honesto falar, olha, na rede social que ela tem mais seguidores, ela tem 20. Na rede social que ela tem menos seguidores, ela tem 4 milhões. E em média ela tem, sei lá, 15 milhões de seguidores no TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, em média. Seria muito mais honesto. Mas aqui eles querem colocar como se ela fosse, sei lá, um novo Michael Jackson. Como se essa menina fosse um grande espetáculo midiático. E, de novo, eu não estou dizendo que não é. Só que não cabe para o que eles estão tratando aqui. Eles estão descontextualizando a situação. Os pais fariam o que eles estão fazendo mesmo que ela não fosse esse sucesso todo. E o fato dela ser esse sucesso todo só faz com que os pais tenham ainda mais cuidado nessa relação. Porque se essa menina tiver
monte de dinheiro, uma montanha de dinheiro, jovem, em um lugar em que ela pode ser influenciada, os pais têm que tomar muito cuidado mesmo. Porque tá muito fácil de comprar drogas, de fazer besteira, de se afundar. Quantos atores mirins aí a gente não vê que isso acontece? Então, tá meio descontextualizado, tá meio, para não dizer parcial, né? E repito, né? Isso no Dia dos Pais. Isso é o que mais me chama a atenção. No Dia dos Pais. Atualmente, ela tem contrato como embaixadora de 6 grifes nacionais e internacionais. No auge do sucesso, feliz com o noivo, o também ator André Luiz Frambach. Larissa se vê obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. Pera. Ela se vê obrigada a dar explicações sobre sua intimidade pra quem? Do jeito que vocês colocam aí, parece que ela se vê obrigada a expor a sua intimidade para os pais, certo? Depois a gente vai ver que não é nada disso. Mas, na verdade, no texto, né, quem escreveu esse roteiro, essa parte que ela se vê obrigada a expor a sua intimidade não é para os pais. Ele se refere a este programa. Ele se refere a não restou alternativa para ela, senão expor tudo o que está acontecendo, jogar merda no ventilador e fazer essa matéria pro Fantástico. Será mesmo? Será mesmo que essa era a única alternativa, Larissa? Tava insuportável para mim ouvir tantas mentiras, tanta deturpação, tanta distorção das histórias. Conflitos que, segundo ela, nada tem a ver com o noivo. Hoje ele é a minha escolha, é o meu parceiro de vida, meu... Cara, eu sou bem mais velho do que a Larissa Manoela, do que a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo, provavelmente. E eu posso dizer, essa fase, principalmente na vida da menina, é muito complicado. Porque os pais têm realmente muito medo dessas primeiras relações. Ainda mais uma relação pública, né? E a menina, ela tende a escolher sempre o perfil mais aventureiro, o perfil mais assim... Enquanto o pai dela já é um homem mais comedido, maduro, ela vai escolher o cara mais loucão, o cara que mais vai impressionar o pai. Não tô dizendo que é o caso dela, do namorado dela em específico. Mas só dela dizer que não tem nada a ver com ele, já me deixa no ar aquilo de que, deve ter alguma coisa a ver com ele. Né? E, bom, tudo bem se tiver também uma discussão interna ali. É aquilo, família, cara. A família serve pra isso. Você vai mesclar as experiências de todos aqueles indivíduos, aqueles pais muito mais experientes, aqueles jovens com muito mais energia. E dessa mescla você vai ter soluções inovadoras para problemas de todos eles. É assim que a família se reúne e trata os problemas. Noivo, a gente deseja construir esse futuro. Mas toda essa situação se deu antes dele entrar na minha vida. Criança prodígio, Larissa Manoela começou a ganhar dinheiro muito cedo trabalhando como modelo. Saímos de Guarapuava, nossa cidade natal, no interior do Paraná, quando eu comecei, 4 anos de idade. E eu entendo que eles optaram por isso. Por abdicar de suas vidas para estar comigo. Mas Larissa diz que mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. Começou a questionar os pais. Cara, nesse trecho da matéria, eu já entendi que eles tentaram dar um contexto de que ela é uma super atriz, uma Shakira, que ela é uma fofucha, que ela tem um relacionamento super romântico ali com o namorado dela, que talvez os pais não tenham aceitado muito bem essa relação. E aí eles chegam numa fase que aqui eu acho que ela tá certa, neste ponto, que não havia uma transparência, né? Os pais que investiram na carreira dela, desde que ela tinha 4 anos, foram atrás, né? Porque isso não acontece simplesmente por um dom que você nasceu. Isso acontece porque alguém foi atrás e te ajudou a chegar nesse ponto, né? O sucesso não se constrói sozinho. E sem família é muito mais complicado. Então ela teve uma família por trás que a ajudou, que correu atrás disso, que criou todas as situações que ela pudesse participar de comerciais, novelas e tudo aquilo que fez dela um grande sucesso.
Ela diz que ela é grata, mas que falta transparência para essas pessoas. Ela queria saber quanto ela ganha, ela queria saber como que o patrimônio estava alocado. E, de fato, não dá para saber se isso nem é verdade ou mentira. Porque, por exemplo, pela estrutura patrimonial que eles apresentam mais para frente no programa, ela assinava todos os relatórios. Ela tinha que participar obrigatoriamente das reuniões. Então ela saberia, basta que ela leia o que ela está assinando, ela saberia tudo o que ela recebia, tudo que ela gastava, todo o patrimônio que eles tinham. Então, talvez seja apenas um jogo de narrativa, né? Isso é muito comum, principalmente em grande mídia. Esse jogo de narrativa no qual a pessoa diz, não, poxa, eu não sabia, poxa, eu não tinha como saber. Tem um vocábulo ali no direito que a gente usa muito, chama o direito não socorre aos que dormem. E também que não se pode alegar a própria torpeza. Ou seja, se você assinou um documento e você não leu, o problema é seu. Se estava escrito naquele documento e você assinou declarando que você está ciente, é muito difícil você provar que não. E agora eu vou fazer a análise pelo lado dos pais também. Pode ser, e isso é uma possibilidade, eu não estou dizendo que é, eu não teria como afirmar isso. Pode ser que os pais, né, eles administram a carreira dela desde que ela tinha 4 anos. Ela não parece estar passando fome. Ela não parece estar passando necessidade. Pode ser que os pais ainda tenham demorado para associar que ela já é uma pessoa maior de idade, que ela é madura. Pode ser que eles tenham alguma insegurança nessa possibilidade dela administrar esse próprio dinheiro e tentem, de uma forma super protetora, cuidar desse dinheiro da melhor forma para garantir os interesses dela. E mais pra frente eu digo por que eu tô afirmando isso, eu posso afirmar que são os melhores interesses dela, tá? E não é um caso como o do Luva de Pedreiro, né? Mas é muito complicado fazer qualquer tipo de conjectura nesse sentido. Você tem que trabalhar com hipóteses abertas, certo? Então, poxa, pode ser que mesmo depois dos 18 anos ela não tenha dado nenhuma prova de maturidade. Ela pode ter feito um comentário bizarro do tipo, vou pegar o salário desse mês e gastar todo em, sei lá, Ferrari. Vou comprar uma Ferrari, eu vou pagar uma viagem para todas as crianças da minha escola, sei lá. E os pais olham e falam, poxa, essa não é a melhor forma de administrar o patrimônio dela para garantir que ela tenha patrimônio no longo prazo. Então vamos criar uma estrutura em que a gente consiga blindar esse patrimônio. E, sinceramente, se for isso, não tem nada de errado. Ela pode não gostar. Ela pode desmanchar essa estrutura agora que já está feita. Mas não tem nada de errado. A matéria também mente quando diz que ela renuncia ao patrimônio para os pais. E eu digo isso mais pra frente, do porquê. Agora, bora pro vídeo. E no último ano passou a ser mais incisiva nessa busca por informações. Eu só queria entender, então, esse negócio. Como estava essa questão financeira? Que nunca me era apresentado. Que eu não sabia o que eu recebia, o que estava sendo pago. Em uma conversa gravada por Larissa no fim do ano passado, a mãe reclama dessas cobranças. Quer me chamar de mercenária? Pode chamar. Mas que eu não vou abrir mão de 1 centavo é cuidar do seu dinheiro. Notem que a Globo tenta colocar de uma forma, né, como se ela, eu não vou abrir mão de 1 centavo, como se ela fosse pegar o dinheiro da menina e torrar tudo no shopping, ou torrar tudo na biqueira. Bom, pela Globo talvez torrar tudo na biqueira seria algo que ela bateria a palma. Mas o que ela diz é cuidar do seu dinheiro. Eu não vou abrir mão de cuidar do seu dinheiro, não é do meu dinheiro. Ela não tá falando, eu vou pegar esse dinheiro pra mim, eu vou sumir com esse dinheiro. Ela tá dizendo, eu vou cuidar do seu dinheiro. E até então não tem nada de errado nisso. Isso, na verdade, é ótimo pra menina, né? Porque se a carreira dela acabar amanhã, ela tem um patrimônio legal ali pra passar o resto da vida dela. Agora, se você permite ao seu filho, aos 19, 18, 20 anos, torrar tudo que ele recebe todos os meses, ele não vai ter patrimônio no longo prazo. Aí ele sofre um acidente, perde uma perna, perde um braço, fica paralítico. Acontece alguma coisa que ele precisa de cuidados e ele não tem esse dinheiro para suprir essa necessidade. Então essa mãe, assim, até então não tem nada de errado. Talvez a falta de transparência. E mais pra frente eu explico que
não parece ser o caso. Mas vamos continuar. O resto, você pode fazer aquilo que você quer. Como é que você recebia alguma coisa, algum dinheiro? Eu recebi uma mesada mesmo. Qualquer tipo de pagamento, que fosse uma passagem aérea. Isso é muito importante, tá? Porque isso desmente as outras afirmações que são feitas. Que eles usam jogo de cena, de narrativa, para falar como se tudo ela precisasse pedir autorização. Não, ela recebeu uma mesada. Eu posso até dizer de quanto. De 2% do que ela recebia naquele mês. Ah, 2% é pouco? 2% de um salário mínimo é pouco. 2% de um salário de 200 mil reais é 4 mil reais para você torrar. Tá aqui, 4 mil reais você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. O resto também é seu. Só que o seu pai e a sua mãe, que são os conselheiros da sua empresa, que são os administradores da outra empresa, eles precisarão saber com o que você está gastando, até para te ajudar a tomar uma decisão melhor, até para falar, poxa, mas você cotou essas passagens em várias empresas para comprar com preço melhor, chegou a oferecer algum tipo de, sei lá, permuta, não sei se é o caso dela, provavelmente não, porque aí sim ela é uma artista grande demais para isso, mas um artista pequeno ofereceria uma permuta, né? Vocês não querem que eu faça um stories ali durante o voo elogiando a Gol, dizendo que essa linha da Gol é maravilhosa, dizendo que a comida lá é fantástica. É para isso que eles estão lá. Eles estão lá para educar a menina e na empresa eles estão para garantir que a carreira dela seja lucrativa. E parte de ser lucrativo é não queimar dinheiro. A compra de algo mais supérfluo, eu tinha que pedir autorização. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquininha, com agilidade, ou fazer um Pix, eu tinha que pedir. Pô, mas espera, ela não tinha mesada? Ela acabou de falar que ela tinha mesada. Ela acabou de dizer que ela tinha mesada. E na estrutura da empresa, daqui a uns 2 minutos vai falar, tá escrito ali que ela recebe 2% à vista de tudo que ela recebe, tudo que a empresa recebe. Então fechou um contrato de novela que ganha, sei lá, 70, 80, 90, 100, 200 mil reais por mês. Porque na novela você grava por episódio, você ganha por episódio, e não é valor baixo. Ela recebe ali os 2% à vista, pra ela fazer o que ela quiser. Agora, se ela pega esse dinheiro e torra, aí ela precisa pedir pros pais, pra eles abrirem uma exceção e mandarem um Pix de 10 reais, de 20 reais pra ela comprar pipoca, comprar sei lá o que mais ali na praia, um queijo, um milho. Mas vejam, ela não tinha que pedir sempre que ela quisesse um milho na praia pro pai, um Pix, como a matéria quis fazer parecer, as chamadas e tudo mais. Ela tinha uma mesada. E eu duvido que essa mesada era menor do que o preço de um milho na praia. Aliás, como ela chegou na praia? Onde ela está hospedada? Nada disso é dito aqui. Tudo isso foram gastos. Então, se essa menina quiser ficar todos os dias na praia, ela vai passar o resto da vida dela na praia e ela vai pegar o patrimônio dela e torrar em 2 anos, 3 anos. É isso que os pais querem evitar. Pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. A gente está falando de 10 reais. Tá vendo? Eles tentam colocar de um jeito que a mesada dela era menos de 10 reais por mês. Você acredita que a mesada dela era menos de 10 reais por mês? Sendo que só à vista ela já recebia 2% do faturamento da empresa. À vista, já cai direto na conta dela, 2% do faturamento da empresa. Então você acha que a mesada era menos de 10 reais? Lógico que não. E nem seria justo, confesso que não seria justo. Agora, se ela estava gastando 20, 30 mil reais por mês, eu acho que é natural que os pais cheguem e falem, ô filha, tá, você tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro, mas vamos com calma. Não é? Não acho também nenhum absurdo essa situação. E aí, se ela queimava o dinheiro da mesada em coisa de dias, ela tinha que pedir pros pais Pix e tudo mais pro resto, porque é inconcebível pro Fantástico que ela vá pra praia e não tome uma água de coco como um milho.
Eu cansei de ir pra praia e não tomar água de coco, comer milho, cara. Quando eu tô quebrado, eu pego lá o dinheiro, dá pra pagar as gasolina e o pedágio? Dá, então eu vou. Bate e volta aqui no Praia Grande, irmão. Não tem tanto a ver com isso, né? Isso é uma liberdade que o pobre também pode ter. Eles tentam colocar como se fosse um luxo ir pra praia e comer um milho, né? Ou fosse um grande absurdo que ela tivesse que pedir esse favor, essa exceção pro milho. Mas ela tem uma mesada pra isso e ela já torrou. É isso que eles não estão focando, porque pra eles, queime dinheiro, foda-se. Larissa apresentou ao Fantástico uma troca de mensagens com a mãe em outubro do ano passado, pouco depois do fim da novela das 6, além da ilusão em que tinha sido protagonista. A atriz pede R$10 para pagar um milho na praia. Silvana responde dizendo que não há saldo na conta da filha e manda os R$10 para o Pix do vendedor. Pera, lê essa conversa. Ah, tá, beleza, então. Aí a Larissa manda. Faz um Pix de milho pra mim, PF? A mãe dela responde, faço. Aí a menina responde, o meu não habilitou ainda. E nem tem saldo, você não passou a conta pro seu pai. 10, ela R$10, aí ela mandou e a mãe dela fez o Pix. Você vê que essa situação não foi uma situação de que ela teve que pedir o Pix porque eles estavam regulando o dinheiro. Ela tinha acabado de abrir uma conta, não tinha habilitado o Pix, tá escrito aqui que o Pix dela não estava habilitado, ela confirmou isso às 13h38 do dia 17 de outubro, e a mãe dela respondeu que a conta também não vai ter saldo, porque ela não passou a conta pro pai dela para ele fazer o depósito do valor que ela tinha para receber aquele mês. E mesmo assim eles fizeram, então foi uma conversa normal, ela não teve que implorar nada aqui. Eles estão transformando uma conversa simples em um drama sem fim, como se ela tivesse... Não, mãe, pelo amor de Deus, eu preciso muito comer um milho, eu tô passando fome. E a mãe fala, não, você tá sem saldo na conta. E não, ela disse que estava sem saldo porque eles não tinham o número da conta para fazer o Pix para aquela conta. Né? Aí a menina falou, tá aqui o número do Pix e provavelmente recebeu. A saldo na conta da filha e manda os R$10 para o Pix do vendedor. Um mês depois, Larissa pede dinheiro ao pai neste áudio. Notem que é sempre um roteiro, é uma rotina, né? É ela ficar pedindo, sendo que ela tem uma mesada. E o que ela fez com essa mesada? A matéria não fala. Né? Por que eles não pegam uma planilha com todos os gastos dela daquele mês? A matéria não fala. Pra você poder ver o lado dos pais da situação. Porque eu não tô dizendo que eles estão certos também, eles podem estar errados. Eu tô dizendo que a gente não vê isso. E alegar isso no Dia dos Pais é um verdadeiro ataque à família. Feito pela Globo. A menina, a Larissa Manoela, não tem nada a ver com isso. Os pais dela não tem nada a ver com isso. A Globo viu uma oportunidade narrativa de pegar eles e utilizar pra atacar a família. Aí, pai, você consegue fazer uma transferência pra minha conta? Aí, pai. Imagina conversar uma conversa com seu pai. Aí, pai, beleza? Faz um Pix aí pra minha conta, morou? Pagar um milho, um sorvete, um mate aí na praia, mano. É nóis. Mano, você fala assim com seu pai. Sei lá, não sei como é o seu pai, não sei como é o pai dela. Mas o meu pai, se eu chegar aí, pai, faz um Pix aí pra tomar um sorvete aqui. Mano, meu pai já vai falar, como que é? Tá sem educação? E o boa tarde, como que você tá? Tá tudo bem? É assim que começa a conversa? Aí, pai. Porra, velho. Já vê que essa menina não tá andando com boas pessoas, né? Pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor? Pelo menos no final ela colocou um por favor, né? É muito difícil entender. E eu me senti incapaz. Notem que a Globo não coloca o que o pai respondeu, não coloca como a situação se desenrolou, né? Eles cortam e pra ela falando, nossa, é muito difícil essa situação. É muita manipulação. Será que eu realmente sou essa pessoa?
Larissa Manoela buscou então um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das 3 empresas das quais era sócia. Sempre vai ter um advogado picareta que vai pegar o cliente que quer fazer qualquer coisa e vai falar: vem, amigo, dá certo, dá pra fazer tudo o que você quer. Vai sugar o dinheiro desse cliente, não vai conseguir fazer nada, porque tem coisas que são impossíveis. Não tô dizendo que é o caso. Mas sempre vai ter. Que é um aproveitador, um porta de cadeia, um pilantra. Sempre vai ter. Que pediu os contratos sociais das empresas. Porra, mas isso ela sempre pôde fazer. Isso ela sempre pôde analisar. Se ela é titular da empresa, ela pode ir, inclusive, no cartório e pedir. Inclusive, qualquer pessoa física pode ir no cartório e pedir, a não ser que seja uma empresa que esteja sob sigilo. Talvez quando ela era menor de idade, alguma das empresas tenha algum momento que esteve sob sigilo. Mas é muito difícil isso acontecer no Brasil. E após a maioridade, não tem mais motivo para sigilo, qualquer um poderia ter acesso aos 3 contratos. Então não é isso. A primeira, da Lari, aberta pelos pais quando ela tinha 13 anos em outubro de 2014, para gerir a carreira da filha, todos os contratos, os pagamentos. A empresa também concentra a maior parte do patrimônio adquirido ao longo da vida profissional da atriz. Nesta outra gravação, feita por Larissa no fim do ano passado, o pai e a mãe afirmam que os 3 tinham cotas iguais, de 33% nesta empresa. Do jeito que a Globo fala, parece que é uma baita de uma sacanagem, né? Nossa, os pais abriram uma empresa com a filha e as cotas deles são iguais. Quando a pessoa tem menos de 14 anos, ela não é nem relativamente incapaz. Ela é totalmente incapaz. Ela não pode abrir uma empresa. Ela não pode abrir uma conta bancária. Tá? Tem bancos agora que abrem exceção, fazem uma conta bancária que é uma poupança, mas ela não poderia, por exemplo, ter uma conta corrente com limite de crédito, cartão de crédito e tudo que com certeza ela queria fazer aos 13 anos, porque ela já tinha muito dinheiro. Então, os pais abrem uma conta, colocando que o máximo que ela poderia ter era 49% daquela empresa. Só que se ela tivesse 49% da empresa e os pais se separassem mais pra frente, ela em conluio com um dos pais poderia prejudicar o outro pai, que é um dos sócios da empresa. Inclusive de forma que prejudicasse a ela mesma. Então é muito normal esse tipo de empresa para esses jovens, até jogadores de futebol, essas pessoas politicamente expostas, eles colocam, politicamente e socialmente expostas, eles colocam esse tipo de formato de 33% para cada um. Provavelmente é 33,33% para ela, 33,33% para a mãe dela, para o pai dela também, e o dela deve ser 33,34%. Que é um arredondamento para cima. Mas ninguém é sócio majoritário. Porque aí, mesmo que tenha essa discordância, geralmente as empresas têm uma regra de que se não representar acima de 10% das cotas da empresa, a decisão ela pode ser postergada, ela pode marcar uma outra reunião. Isso é uma regra que exige, que colocaria, né, os pais em pé de igualdade entre si, e ela, como voto de Minerva, e essa empresa seria o que cuidaria do patrimônio dela. Porque até então eles achavam que o patrimônio dela seria aquele. Já era bom, mas seria aquele. Não tinham como saber o sucesso que teria mais pra frente, ou até se continuaria a carreira. Ela era uma criança de apenas 13 anos. Né? O menino ali que fez o Draco Malfoy ali no Harry Potter encerrou a carreira depois do último filme com 20 e poucos anos. Agora que ele voltou, parece. O menino que fez Game of Thrones lá, um dos príncipes lá que vira rei, encerrou a carreira depois do Game of Thrones. Então, cada um tem as suas expectativas, né? O menino poderia estar fazendo sucesso até hoje. Não quis. É tudo holding, minha filha. E a holding ela é igual a da Lari, 33, 33, 33? Sim. Entendi. Veja, é que ela comentou dessa empresa da Lari, se a holding era 33, 33, 33, e o pai respondeu que é. Eu vou continuar porque aqui eles fazem uma manipulada monstra. E quando eu descobri que essa porcentagem, ela não estava no papel, assim como me era ligado em conversas. Qual era? 2%. Que você tinha. E eles 98%. Exato. Isso aqui é muito comum, tá? Eles criam uma empresa que vai prestar um serviço.
Essa empresa, ela não é uma empresa que vai guardar dinheiro. Essa empresa, ela vai receber dinheiro. Ela é uma prestadora de serviços. Para que essa menina recebesse à vista esses 2%, por isso que eu comentei que a mesada dela é de 2%, tá? Eles colocam ela como uma das sócias. E os dois como sócios majoritários. Mas veja, nenhum deles é de fato dono de 49%. Tá? Essa é uma empresa de caráter personalíssimo. Se ela resolve abrir outra empresa e prestar o serviço para os mesmos clientes, eles simplesmente caem fora da jogada, que é o que ela está fazendo. Então aqui eles estão garantindo que eles vão guardar para ela 49%. Por que guardar para ela? Porque ela é a única herdeira deles. E não existe crime patrimonial entre pai e filho. Quando eles morrerem, quem vai herdar? Ela. Então eles estão garantindo o patrimônio dela. Até então eles estão garantindo o melhor interesse. A não ser que eles falem aqui que os dois se divorciaram, que ele virou um gastão que queima tudo no cassino, que a mãe queima tudo fazendo sei lá o que no shopping center. A não ser que tenha esse tipo de argumento. Com isso aqui, a Globo está tentando deduzir uma coisa que não está escrito aqui. O que está escrito aqui é basicamente o quê? Que a empresa tem um capital social de 100 mil reais, que estão divididos em 100 mil cotas, sendo que 2%, 2 mil cotas são dela. Ou seja, ela recebe à vista esses 2%. O resto vai para a administração dos pais. Isso muito provavelmente eles fizeram para poder encaminhar esses 2% sem ter nenhum problema com a receita, porque ela não recebe como salário, ela recebe isso aqui como distribuição de lucros. A segunda empresa só foi aberta em junho de 2020, quando ela tinha 19 anos. Desta vez, a empresa pertencia só a Larissa, mas uma cláusula dizia que os pais tinham plenos poderes para tomar decisões sem prévia autorização da filha. Isso aqui é uma holding, tá? O que é uma holding? Holding é uma empresa que você faz para guardar dinheiro, para ser titular de bens, como imóveis. E essa empresa ela é dona 100%. Então vamos lá. Ela é dona 100% dessa empresa e 2% da outra. Ela tem 102%. Os pais têm 49% cada um da outra. Se a gente for dividir tudo, ela tem 102%, eles têm 98%. Isso como se os pais fossem uma pessoa só. Então ela tem a maior parte do patrimônio, tá, da empresa que importa, que é a holding. Essa é a empresa que é a destinatária de todo o dinheiro. O dinheiro é recebido pela outra, ela declara a renda e esse dinheiro vai para a holding, onde esse dinheiro vai ser armazenado. A holding ela não presta um serviço, ela não vende um produto, ela simplesmente guarda dinheiro. Isso é uma estratégia para você blindar um patrimônio. E eles colocaram ela como titular. Ela é a única, aliás, proprietária. Ela é a única proprietária da empresa. A empresa é 100% dela. Eles são os administradores, que são nomeados por ela. Ou seja, ela assinou isso aqui, tá? Eles podem fazer uma série de coisas até sem a prévia autorização da titular. Por quê? Geralmente se faz isso em holding porque o titular, né, no caso a Larissa, poderia estar viajando para o exterior, por exemplo, e ter um problema que teria que vender algum imóvel ou resolver uma situação. E aí ficaria aguardando ela voltar para assinar, ou ela teria que ir na embaixada, sei lá, ela tá na Turquia, ela ia na embaixada do Brasil na Turquia, assinava um documento lá, reconhecia a firma, mandava pelo correio para cá. Olha o trabalho, né? Hoje ainda tem a cartilha, né? Como se chama? Cartilha de Haia, que em alguns países, Espanha, Portugal, ela poderia fazer o apostilamento de Haia e no mesmo dia aqui esse documento já teria autenticação válida e tudo mais. Mas é muito comum esse arranjo aqui, tá? É basicamente um usufruto. Ela é a proprietária, eles são usufrutuários dessa empresa para que eles, mais uma vez, eles podem gerir essa empresa garantindo o melhor interesse dela sobre os bens da empresa, sobre o patrimônio da empresa. Até agora não trouxe nenhuma prova de que tudo isso aqui é uma vantagem para eles. Até porque tudo isso aqui prevê uma responsabilidade enorme deles. Aqui eles são responsáveis como administradores. Lá eles são responsáveis como sócios. Então toda a responsabilização, se tiver uma ação trabalhista naquela empresa, que é a empresa que recebe dinheiro, que é a empresa que provavelmente contrata funcionários e tudo mais, toda a responsabilização pessoal vai cair em cima deles.
e não dela. Eles estão protegendo ela disso. Sendo que a empresa que guarda dinheiro, a holding, tá só no nome dela. Até então não tem nenhum problema nisso. Pelo contrário, a Globo quer fazer parecer que tem. Eu era a única sócia, mas eles eram 100% administradores dessa empresa. Então, por isso que eu era só comunicado. Eles podiam decidir, assinar e se comprometer por mim. E a terceira empresa é uma holding dividida em 3 partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Essa última empresa, que é a holding, essa também é muito comum. Você faz 33, 33, 33. E aí é onde você divide já o patrimônio de forma a garantir o patrimônio deles e dela. Lembrando que eles são pais dela, então todo o patrimônio deles será dela em algum momento, a não ser que eles vendam antes. Então, essa empresa é o final desse funil. E nessa empresa está justo, 33, 33, 33, a divisão daquela forma igualitária que eu comentei um pouco antes. Mas veja, a Globo faz parecer que eles estão sacaneando ela. E eles não estão. Eles têm 98 mais 33% das 3 empresas. Ela tem 102 mais 33% das 3 empresas. Ela tem 135%, eles têm 128%. Dividindo, fazendo a proporção, daria cerca de 33% de todas as empresas para cada um, do jeito que foi dito. Então, você vê que a Globo tenta manipular as informações, a estrutura que eles montaram, provavelmente com um ótimo advogado e um ótimo contador, para cada uma dessas empresas ter um motivo. Uma empresa, ela é uma empresa do Simples Nacional, não paga ISS, então é nessa empresa que eu vou contratar os funcionários. É uma forma de fazer ali um planejamento tributário para pagar menos imposto. Essa outra empresa é a que tem os imóveis por causa disso e disso e disso. Essa outra empresa é a empresa que presta os serviços, então a gente recebe por ela. Nela você não tem mais nada, porque essa empresa tem que ficar limpinha para não receber processo trabalhista, para não receber nada, para ter certidão tudo zerada, para não ter nenhum problema com o contrato. E daqui a gente vai direcionando o patrimônio para as outras empresas. O que ela não está falando aqui é que esse monte de empresa também paga imposto. Mesmo com planejamento tributário, mesmo você paga imposto. Paga menos, porque houve ali uma inteligência, houve ali uma distribuição de forma inteligente, mas zerado não é. Então às vezes ela acha que eles estão pegando o dinheiro dela todo para eles, e o verdadeiro sócio oculto que está explorando ela é o Estado. Isso ninguém conta, ainda mais quando você tem 22 anos, revoltadinho com seus pais. Os únicos imóveis da holding seriam uma mansão e um terreno adjacente na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Mano, a holding tem uma mansão e um terreno na Barra da Tijuca e eles falam únicos. Só faltou eles falarem assim: essa holding é um patrimônio ínfimo, não tem praticamente nada. Essa holding é mais problema do que solução. Porra, é uma mansão e um terreno na Barra da Tijuca. Tipo, isso é grana, cara. Isso é grana pra caramba. Brincando uns 2, 3 milhões de reais só aí. Os 2 bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Eu cheguei a ser comunicada. Um dos imóveis que quem tinha? Vamos lá? Bens teriam sido adquiridos em junho do ano passado com o dinheiro da venda de um dos imóveis que os pais tinham no exterior. Um dos imóveis que os pais tinham? Então a Globo faz parecer que eles venderam um imóvel dela, sendo que o imóvel era deles. E por que a Globo quer manter essa situação como se fosse necessário que ela autorizasse a venda desse imóvel? Não é. Se o imóvel é deles, ela não tem nem por que opinar. E isso é feito como um planejamento sucessório. Eles vendem um imóvel na pessoa física, compram um imóvel na pessoa física, integralizam o capital da holding com esse imóvel, e com isso eles vão abrindo mão das cotas societárias durante os anos
para que esse imóvel já fique no nome da filha. Na verdade, a empresa vai ficar 100% para ela. Isso se chama planejamento sucessório, isso é muito comum. A Globo fala como se não soubesse. Mas duvido que Boninho, William Bonner, esses caralho todos aí, não tenha um planejamento sucessório. Duvido que esses caras são CLT. Duvido que não tenham uma série de holdings, de empresas para receber, de empresas para contratar funcionários para limpar a casa e tudo mais, para não correr risco de levar processo na empresa que presta serviço para a Globo. Porque às vezes você está numa fase de renovação do contrato e vem uma certidão negativa ali, uma certidão de que você é um mau pagador trabalhista, e isso pode encerrar um contrato. Então é muito comum esse tipo de planejamento. Repito, é perverso você mudar o sentido das coisas para favorecer uma narrativa. E repito mais uma vez, no Dia dos Pais, o que eles estão querendo atacar aqui? Me digam o quê? E não tô falando mais uma vez que a culpa é da menina. Ela é instrumento de narrativa. Eu cheguei a ser comunicada das transações que eles fizeram, porque o valor era alto. Então, quando tudo isso veio à mídia e à tona, foi por conta de uma primeira casa lá nos Estados Unidos que foi vendida para poder pagar essa do Rio de Janeiro. A relação foi se fragilizando, como mostra mais uma gravação feita por Larissa no início do ano. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você, você só vai ter o título de mãe. Licença. Lamentável, né? Lamentável a Globo usar uma discussão familiar sem contextualizar, sem dizer o que estava sendo discutido ali. Com a mãe dizendo uma coisa que, isso é normal. As mães dizem. Quando sua mãe nunca falou, qual cara eu vou sumir? Você vai ver o que vai acontecer quando eu sumir. Quantas vezes você não ouviu isso? Isso é normal. Isso é uma discussão de família. O triste, e agora a culpa sim é dessa menina aqui, que já não é uma criança, né? É expor isso em rede nacional. Isso me lembra muito aquele programa do João Kleber, sabe? Teste de fidelidade, essas besteiras. Pra que fazer isso? É a sua família. Você não vai ter outro pai, você não vai ter outra mãe. A Bíblia diz para honrar pai e mãe. E mesmo não querendo ser o crentelho, cara, isso é o básico. Honrar pai e mãe, não desexpor. Rompe o contrato, tem a sua discussão ali com seu pai, com a sua mãe, solta os cachorros ali numa reunião em portas fechadas e pronto, saindo de lá eles vão continuar sendo seus pais e seu pai e sua mãe. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Eu propus a gente conseguir fazer essa divisão entre 60% para mim e 40% para eles. E quando a resposta voltou, através do advogado, 60-40 para eles e 40% para mim, foi o que eu recebi. É aquilo que eu falei da estrutura da holding e das demais empresas. A empresa que recebe o dinheiro, ela tem que ter uma estrutura em que ela esteja imune a riscos e que blinde ela. Se ela tiver 60% da empresa, um processo trabalhista vai direto nos bens pessoais dela. Ou nas outras empresas dela, que é ainda pior porque ela tem holding. Então, de forma acertada, eles diminuem a participação dela onde o risco é maior. E aumentam a participação dela, ela tem 100% de uma empresa. Onde o risco é menor, que provavelmente é uma empresa que não presta serviço, que não tem faturamento, mas que tem bens. E como que vai saber isso? Olhando só dá para saber isso olhando o imposto de renda. Não dá para saber disso olhando o faturamento mensal e tal, porque a empresa não tem faturamento. Então é isso que eles fazem de forma totalmente imparcial aqui. Para mim não fazia sentido, eu pensei, então vamos tentar chegar num acordo de 50-50. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas essa divisão meio a meio aí que ela propõe
já coloca ela em risco em uma série de situações, não só o risco de um processo trabalhista, ela entra em risco ali de uma CND, um problema tributário e tudo mais, e ainda o risco dela própria, o risco dela falar, beleza, então esse mês eu quero pegar, ganhei 200 mil, a empresa faturou 200 mil, a Globo pagou 200 mil, então eu vou pegar 100, vou alugar o melhor hotel de Fernando de Noronha e vou levar 5 amigas para passar o mês comendo sushi com lagosta e tomando champanhe. E os pais não vão poder falar não. Com 50% ela já está nessa situação, que é exatamente o que eles querem evitar. Ai, mas a lei permite? Sim, a lei permite. Mas isso aqui é uma discussão sobre família, não uma discussão sobre lei. Ai, colocou advogado na mesa, colocou contador na mesa. Cara, a forma como a família vai se organizar não tem nada a ver com o que o Estado permite, não tem nada a ver com o que o Código Civil, o Código permite. A forma como a família vai se organizar tem a ver em como eles vão garantir a subsistência daquelas pessoas, principalmente dos filhos, dela. O maior interesse dos pais é que ela esteja bem, mas não é que ela esteja amanhã em Fernando de Noronha tomando champanhe, é que ela esteja bem daqui a 40, 50 anos, quando eles já não estiverem mais aqui. E ela, no auge dos seus 22 anos, na arrogância de todo adolescente em fase terminal, acha que sabe tudo. Você não sabe. Você vai contratar um advogado, ele vai te fazer uma série de promessas e você vai cair na dele. Ele vai errar o planejamento, ele vai te botar no risco e na hora que der merda, ele vai sumir. Por quê? Porque pai você tem um, mãe você tem uma. Advogado só no Brasil tem 1.200.000. O advogado não é para a vida toda. O advogado ele está te representando ali naqueles seus interesses, enquanto os interesses que você demonstrou a ele não tem também como adivinhar toda a situação. Então, não tem por que você achar que o advogado é para a vida inteira pro resto do... Não. Tá, ele tá te dando uma orientação com base na situação que você deu a ele ali, naquele caso, e você pode trocar de advogado a qualquer momento. Pai e mãe não, eles estão lá, vocês podem brigar e nunca mais se falar, eles vão continuar sendo seus pais, eles vão continuar se preocupando com você, eles vão acordar todos os dias, sua mãe provavelmente vai chorar todos os dias pro resto da vida dela porque vocês brigaram, mas ela vai continuar sendo sua mãe, e ela te ama, ela se importa com você. Segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Como se fosse uma pensão. Exatamente. Aí a Globo colocou um negócio aqui que ficou parecendo que eles estavam querendo uma pensão. A menina usa esse termo, como se fosse uma pensão. Eles estão pedindo 6% da renda dela. É claro que isso parece um salário, isso parece uma remuneração. Eles estão falando em 10 anos, né? É um período. Então, durante esse período, eles acumulariam esse dinheiro em tese para que eles garantissem a própria subsistência. Até porque ela só chegou onde ela chegou porque eles a levavam na escolinha de modelo, na escolinha de atriz, a escolinha de não sei o que, levava ela para fazer novela na SBT, levava ela para fazer novela na Globo. Eles se preocuparam em construir essa carreira junto com ela. Mas aqui se exclui, e de forma assim totalmente proposital, que eles são os pais dela. Então todo o dinheiro que vai para eles matematicamente também vai para ela, a não ser que você prove, e aí ela poderia provar com vídeos, não sei o que a mãe dela tá torrando tudo no shopping, o pai dela tá torrando tudo no cassino. Essa alegação não faz sentido. Eles estão dizendo, tá, a gente vai ficar com apenas 25%, mas durante 10 anos, que tal se a gente ficar com 6% a mais? Esse dinheiro vai ser guardado para garantir o futuro dela. Veja, ficar é diferente de receber. Eles mudam o termo para parecer que eles querem, eu quero uma vida mansa aqui, ó, o pai do Neymar no iate, assim, uma vida mansa. Sendo que eles estão se preocupando com a carreira dela. Até então é o que parece, ninguém ouviu o lado deles. E disse para eles que não haveria como
ter essa porcentagem vitalícia, ou por 10 anos, o que fosse. Sem acordo, sem respostas. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Pensão, exatamente. E disse pra ele vitalícia. E eu cheguei a falar isso pro meu pai. Sem acordo, sem... Olha o tamanho do sorriso dessa menina. Olha que família legal, né? Eles não parecem passar uma grande dificuldade, eles não parecem ter um grande conflito. Poxa, por que destruir isso assim em público, cara? Isso que é uma grande tristeza dessa matéria. Dinheiro vai, dinheiro vem, isso aí não entra em discussão. Não tô dizendo que os pais dela são bonzinhos ou que ela é mazinha ou boazinha também. Mas, poxa... Posta. E eu cheguei... Grava videozinho dançando pro TikTok, tal, família unida. Essa fase de final da adolescência é muito difícil, cara. A menina fica muito rebelde, o menino também. Eu sei porque eu passei por isso, eu também fui bem rebelde nessa fase. E hoje, aos 34 anos, eu olho pra trás e falo, nossa, como eu era idiota. E ela vai pensar isso também, sabe? Ela com 22 anos não sabe o que ela vai pensar quando ela tiver 30 anos. Então... é triste. Eu acho que é só triste. Eu ia falar isso pro meu pai. Eu falei, eu prefiro perder o empresário do que perder meu pai. Eu a todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse... Eles colocam de um jeito, parece que, nossa, ela estava numa mensagem maravilhosa. Aqui ela faz, ó, não foi cedido prestação de conta... Entra e sai, contratos... E aqui ela tá certa, tá? Impedir a prestação de contas, ela tá certa. Desde o dia 1º de fevereiro, comunicar a decisão. Sendo assim, veio por meio deste e-mail, depois de muitas falhas, de tentar conversar com vocês. Desde o dia 1º de fevereiro, comunicar a decisão de mudanças necessárias que precisavam ser feitas. Até aí não tem nada de errado. A partir de agora, passa a ser uma empresa unipessoal. Retirei a cláusula que permitia a vocês serem administradores da empresa e responderem, assinarem e se comprometerem por mim. Tá, ela fez isso aqui sem pensar que quando ela estiver viajando, quando ela estiver ocupada, ela vai ter que ter um procurador fazendo essas coisas por ela. E que, sei lá, dificilmente imagino algum procurador melhor que os pais. Mas tá, ela estava desconfiando dos pais. Algum advogado encheu a cabeça dela contra os pais dela. Eu passo a assinar e tomar conta sozinha. Sendo assim, não vejo mais sentido em seguir com o empresariamento ativo comandado por vocês. Prefiro do fundo do meu coração perder o empresário que perder meu pai e minha mãe. Olha que fofo, essa frase aqui foi consultada pelo advogado, certamente. Não dá mais para seguir como está, nossa família está se desfazendo e não quero isso jamais. Quero profissionalizar minha carreira e seguir prezando pelo meu... Tá, isso aqui é uma notificação, tá? Então, de carinhoso, afetuoso, não tem nada, pelo contrário. Isso aqui é uma mensagenzinha que os advogados geralmente ajudam a escrever quando não escrevem na totalidade, apenas para ameaçar, falar, ó, se não fizer o que eu tô falando aqui, vai rolar processo. Entendeu? Tô te avisando, e esse aviso, inclusive, faz parte do processo. Na hora que eu entrar, eu vou falar, olha, já avisei e o cara não parou. Então não é essa maravilha que eles fizeram de destacar só esse trecho. Prefiro do fundo do meu coração perder o empresário do que perder meu pai e minha mãe. Tá, não... Aqui eles já comentaram um monte de coisa. Ela assinar sozinha a empresa não é uma boa ideia, muito pelo contrário. Ela vai precisar perder pelo menos um dia por semana. Só essa questão aqui ela já perderia um dia por semana, correndo atrás de questões bancárias, tributárias, do jeito que ela tem imóveis e tudo mais. Não é fácil, tá? Essa administração precisa de uma ajuda. E é geralmente nisso que os advogados, outras pessoas que estão enchendo a cabeça dela, estão de olho gordo em cima. Tá? Repito, o melhor parceiro para ela nessas situações é o pai dela, e a melhor parceira é a mãe dela, e a melhor parceria é a família. Tá? São os únicos que garantem o melhor interesse do filho. Tirando alguns casos muito excepcionais, tipo Michael Jackson. Todo instante tentei fazer com que essa conversa, esse assunto, ele fosse desdobrado de uma maneira simples. O rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dalari, aquela empresa em que ela só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. Veja, já tá fazendo bosta, né? Adolescente adora fazer uma merda.
Já está desfazendo todo o arranjo que eles fizeram para não pagar muito imposto, para diminuir a quantidade de gasto, para garantir uma rendinha ali fora. Muito provavelmente alguma dessas empresas tem alguma sede no exterior, alguma delas investe no exterior. Já está mexendo nessas coisas. Ela sempre pôde fazer essa administração, desde que ela fez 18 anos, ou dizem até que ela era emancipada antes, mas se não for a partir dos 18, tudo dela é dela. Ela pode simplesmente criar uma nova empresa, renegociar os contratos para essa empresa. Eu já falei sobre isso no começo do vídeo. Então, nada demais até aí. O lamentável, o triste é expor isso aí assim. Não precisa. É com essa firma que Larissa vai gerir a carreira. Além disso, ela conta que decidiu abrir mão de um patrimônio estimado em 18 milhões de reais e que deixou tudo para os pais. Eles até agora não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas. Eles não assinaram? Não. Por quê? Eu não entendo. Larissa teve que notificá-los extrajudicialmente. A minha decisão de abrir mão de todo o meu negócio é porque eu tenho a plena certeza de que o meu caminho ele vai me trazer grandes conquistas. Tá, vamos lá. Por que eles não assinaram? Eu sei por quê. Eles não assinaram porque é uma grande burrada, tá? Para começar, olha o tanto de imposto que se vai pagar só nessa operação. Vamos supor que todos os imóveis estejam numa empresa só. Ela quer que eles passem esses imóveis por nome deles, certo? Então, eles vão ter que pagar o ITBI do imóvel para eles. Ou ela pode doar as cotas sociais dela, dessa empresa, que ela teria que pagar o ITCMD da doação para eles. Em ambos os casos, seria pago de 4 a 8% do valor total dos imóveis. À vista ali, ó, pá, no cash. Além disso, teria que fazer escritura pública. Mais uns 6 mil reais ali por imóvel. Tá? Tem tanto gasto, para uma coisa que assim, daqui a pouco eles morrem, querendo ou não, eles já pensam nisso. Isso vai voltar a ser do patrimônio dela e ela vai pagar de novo ITCMD, imposto de 4 a 8%. Então você já está falando ali de 8 a 16% do imóvel sendo queimado para o Estado. Além disso, a estrutura de offshores, a estrutura de holdings que eles criaram, foi de uma forma em que, isso é muito comum, por isso que eu estou afirmando com tanta tranquilidade, a holding que recebe, ela não paga, por exemplo, ISS. Então ela recebe os honorários ali dela da atuação na Globo sem pagar o ISS. A empresa que contrata funcionários ali também não paga ISS, mas ela não está no mesmo CNPJ que ela recebe. Assim eles blindam o patrimônio dela, as empresas, de forma que um processo trabalhista de uma faxineira, de um motorista, não vai afetar, criar uma certidão negativa para uma empresa, não vai colocar ela na lista dos maus pagadores. Tudo isso é planejamento. Eles também fazem um planejamento de forma que a sucessão deles, né, no final da vida ali, eles consigam ir doando as cotas para ela, de forma a garantir que ela tenha esse patrimônio de volta para ela e na totalidade, pagando o mínimo de imposto possível. Esse é o planejamento que os contadores e advogados fazem nesses casos. Agora, se um advogado de porta de cadeia falou para ela que o melhor é fazer tudo numa empresa só, agora eu tenho técnica para dizer isso. Esse cara tá totalmente errado. Ele tá falando uma merda. Você pegou um recém-formado em direito ou um criminalista que tá querendo se aventurar nessa área patrimonialista e tudo mais, e tá falando uma groselha. Ele tá te induzindo ao erro. Repito, você pode trocar de advogado, mas você não pode trocar de pai e de mãe. Muito cuidado. Eu tenho só 22 anos. Você não vai entrar na justiça para reaver seu patrimônio? Não é minha vontade. Eu tenho a plena consciência de que essa minha escolha é para dar o conforto necessário para os meus pais. Reparem, quando eles concordaram com 50% para ela e 25% para cada um dos pais, eles já estavam concordando em alterar o formato dessas empresas, que em algum momento seria alterado, tá? Eu não estou dizendo que o formato está 100% correto e que eternamente deve ser dessa forma, mas ela já estaria em risco, tá? Com patrimônio, com o nome dela atrelado a uma parte maior do CNPJ, uma fração maior do CNPJ. Quando ela disse que ela não entraria na justiça contra eles, mas que ela abriria a mão de 18 milhões ali para eles, poxa, não seria mais fácil ela ter aberto mão de 6% do patrimônio até o final da vida deles? Afinal, quando eles morrerem, ela vai herdar tudo que eles tiverem.
Então tudo que eles receberem vai voltar para ela. Não é mais barato? Ou ela acha que esses 6%, no caso seria 12%, porque são 2 pessoas, esses 12% não chegam nem perto de 18 milhões, são muito mais? Né? Ou então por 10 anos, como ela disse, que também foi uma contraproposta feita, se 6% para cada um por 10 anos seria menos do que 18 milhões, eu acho difícil. É uma conta que eu acho muito complicada. E ela ainda fala que é querendo o melhor para eles. Né? O melhor para eles, sem dúvida, e aqui eu falo como filho também e tudo mais, sem dúvida o melhor para eles é mexer o mínimo possível nessa estrutura de offshore. Não só melhor para que eles tenham uma qualidade de vida, mas o melhor para que eles tenham a tranquilidade de saber que ela terá uma qualidade de vida. E aí daqui para frente ela fatura numa empresa 100% dela, já que ela quer assumir o risco, já que ela quer ir pro mundão, sabendo que isso aí pode dar uma merda gigantesca, ela pode se fuder legal. Ela pode começar a tomar processo trabalhista, ela pode começar a tomar processo de sindicância, ela pode fiscal do trabalho, fiscal da receita, e essa porra toda pode ir lá encher o saco. E se ela é a única administradora, se ela é a única proprietária, vai tudo cair no colo dela. E se ela tiver um carro, se ela tiver uma conta bancária, é aí que eles vão bloquear. É isso que os pais dela estão tentando evitar. Agora, eu não tô afirmando também que eles estão 100% certos. Eu não sei, a gente não ouviu a versão deles. Só porque ela é uma pessoa exposta, o Fantástico ouve só ela. Inclusive, ela é contratada da Globo, né? Olha como a Globo resolveu se importar agora com família, né? Nossa, ela quer muito o bem-estar da família. Nota, a defesa de Gilberto e Silvana Elias dos Santos, pais da atriz, afirma que Larissa Manoela falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o percentual dela na empresa da Lari, já que assinou uma alteração contratual em janeiro de 2020, na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%. Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a dinheiro no dia a dia, porque ela sempre teve e utilizou seus cartões de crédito com os quais sempre pôde comprar tudo que desejou. De acordo ainda com a nota, a atriz distorce a realidade quando diz que tem dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, uma vez que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto e que os pais estão dentro do prazo para as providências legais. O advogado afirma que é Larissa quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde às mensagens do pai. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que a atriz é amada incondicionalmente. Cara, eu odeio quando os advogados se metem a escrever pelas pessoas. Sabe? Isso aqui foi claramente escrito pelo advogado. Então tem um pouco aqui, tem um outro argumento que está correto, isso aqui da data que foi recebida está correto, então tem um prazo de 30 e 60 dias para providências legais, tudo isso aqui está correto. Aqui, a opção pela ingratidão, isso aqui é uma dramatização desnecessária, cara. A filha deles é amada incondicionalmente. Tá, isso aqui podia estar escrito lá no começo, né? Você começa dizendo isso, nossa, amamos nossa filha incondicionalmente, tudo mais. Muito triste o advogado escrevendo assim. Muito triste mesmo. Não tem necessidade de você dramatizar ainda mais a situação. Ainda mais quando é uma situação que vai ser exposta assim em rede nacional. Totalmente desnecessário. Esse momento que eu me encontro hoje é o mais difícil da minha vida. Sabendo que essa ferida ela tá cicatrizando. E que os meus pais jamais vão deixar de ser meus pais. Jamais vou deixar de amá-los. Essa situação pode ser revertida? Eu quero acreditar. Eu acho que se o meu erro for acreditar, eu vou seguir errando. O que eu posso dizer por mim é que eu tenho esperança de no futuro a gente poder ter uma relação que é delicada, mas que é a nossa história. Você vê, né? A Globo não tá nem aí pra família a ponto de se meter numa situação familiar dessa e destruir uma situação familiar dessa com essa exposição desnecessária. Isso tudo é muito triste, pessoal. Isso tudo é muito triste e, repito, né, a Globo faz parte, a Globo é um dos principais pontos ali dessa agenda que vem atacando a família tradicional, o conservadorismo, essa agenda globalista, progressista, nojenta, nefasta. E isso, no Dia dos Pais,
é realmente um ataque. Tá? Isso realmente deve ser recebido como um ataque. Lamentável que isso tenha acontecido. Bom, por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa o like, compartilha esse vídeo. Você pode fazer doações para o canal em Bitcoin, Light Network e Bitcoin. Tem outras formas na descrição. Por hoje é só. Valeu.